essa apresentação vai durar em torno, mais ou menos, entre 20 e 30 minutos. Eu vou tentar me esforçar para estar conversando com vocês nesse tempo, certo? Vamos lá. Esse é um roteiro da apresentação. Eu vou tentar fazer uma definição do que é esse paciente que consulta frequentemente. Eu vou tentar abordar as dimensões do cuidado no que tange a pessoa, o profissional de saúde e o serviço de saúde. Fatores que são precipitantes e perpetuantes para a pessoa consultar frequentemente, a existência de famílias frequentes no nosso serviço de saúde, algumas implicações para o cuidado e algumas ferramentas para a prática clínica. E finalizaremos com uma conclusão dessa apresentação. Bom, existem diversas maneiras para a gente definir esse paciente hiperutilizador, ou que consulta frequentemente. Algumas dessas definições são numéricas, como o ponto de corte, aqueles que frequentam 7, 11 ou mais de 20 vezes ao ano. Outras são relativas à porcentagem de atendimentos, então 3% das pessoas com maior número de consulta. Quando a gente divide por faixa etária, 10% que consultam mais frequentemente dentro de cada grupo etário. Ou uma percepção subjetiva do profissional de saúde daqueles pacientes que buscam muitos cuidados em saúde nos serviços primários. Daí, o que a gente tem de consenso é que poucos pacientes ocupam muito tempo da nossa assistência, da nossa clínica na atenção primária à saúde. Aqui embaixo tem uma porcentagem que se repete em alguns artigos, em torno de 20% das pessoas ocupam 80% do nosso tempo, e o que a gente pode chamar aqui de pessoa que consulta mais frequentemente, 3% das pessoas ocupam em torno de 15% do nosso tempo disponível para a clínica na atenção primária à saúde. Essa pessoa, considerando a perspectiva do profissional de saúde da equipe, muitas vezes eles apresentam rótulos, e rótulos pejorativos. Aqui tem alguns rótulos em inglês e outros em português, mas com certeza nós que atuamos na atenção primária à saúde, muitas vezes já ouvimos e muitas vezes já denominamos esses pacientes que procuram serviços como pacientes poliqueixosos, somatizadores, pacientes com problemas, pacientes detestáveis ou pacientes que não têm explicação para os seus problemas médicos. Essa percepção subjetiva do usuário muitas vezes transforma esse paciente em hiperutilizadores, mas num tom pejorativo. O que nós precisamos mudar o enfoque dessa nossa assistência é que essas pessoas consultam frequentemente, e existem determinados padrões e dimensões para que a gente compreenda essas pessoas na sua totalidade e na sua busca por serviços de saúde. E são essas dimensões que nós vamos tratar agora. Bom, as dimensões do cuidado da pessoa que busca o serviço de saúde com frequência, a primeira questão é observar sobre a própria pessoa. Então, quais são os problemas e situações clínicas que determinam a busca por serviços de saúde e a busca maior por esses serviços de saúde? Então, nós temos alguns problemas, entre eles a paciente com multimorbidade, pacientes com saúde mental, pacientes com sintomas medicamentosos inexplicáveis ou pacientes muito ansiosos. Essas são condições relacionadas a situações de saúde que predispõem a busca por serviços de saúde. Alguns padrões relacionados às pessoas, né? Então, as mulheres buscam mais os serviços de saúde, pacientes que estão mais em casa, como donas de casas, pensionistas e desempregados, características de personalidade. E um fator muito importante para que as pessoas busquem o serviço de saúde seria a autopercepção do estado de saúde. Pacientes que têm uma autopercepção ruim do seu estado de saúde tendem a buscar mais os cuidados em saúde nas unidades. Aqueles que têm uma boa percepção da sua saúde tendem a buscar menos esses cuidados no serviço. E entre outros fatores. A família e os problemas de acontecimentos vitais. Muitas vezes, disfunções familiares podem desencadear buscas pelos serviços de saúde. Problemas psicossociais, econômicos, financeiros podem desencadear também a busca por serviços de saúde com maior frequência. Bom, considerando as dimensões do cuidado na perspectiva do profissional de saúde, algumas características da relação do médico
com o seu próprio campo de conhecimento, ou do profissional de saúde com o seu próprio campo de conhecimento, e sua relação com o sujeito que busca o cuidado em saúde, pode determinar que as pessoas procurem mais frequentemente. Então, uma atitude mais paternalista do profissional de saúde pode desencadear uma maior busca dos profissionais da população para as unidades de saúde. Uma atitude mais capacitadora ou geradora de autonomia pode gerar menos a busca dos pacientes pelos serviços de saúde. A disponibilidade de recursos terapêuticos, além da consulta, como a busca por grupos de saúde mental, por exemplo, podem também gerar menor dependência dos serviços de saúde. E algumas competências que nós abordaremos no passado da apresentação são competências comunicacionais, relacionais, competências na abordagem de problemas de saúde mental ou competências na abordagem de saúde complexas. Observem que essas competências elas não são definidas muito claramente na nossa formação enquanto profissional de saúde, e com isso torna um desafio para que a gente exerça na clínica da atenção primária à saúde. Alguns componentes relacionados à equipe de saúde da família, não só aí aquele que presta atendimento direcionado, né? Atendimento em consulta, como médico ou enfermeiro. Então, quando se trabalha isolado, ou quando se trabalha numa perspectiva de equipe multiprofissional, onde mais pessoas podem dar respostas para o problema de saúde, que não apenas na consulta médica. Consultas que são geradas pelo próprio médico ou consultas que focam em atividades preventivas. Esse último componente ele é muito importante, que é um componente de indução do paciente hiperutilizador pela própria equipe de saúde. E esse é um componente importante da dimensão do cuidado do paciente hiperutilizador no que tange ao profissional de saúde. Algumas características dos serviços de saúde que também predispõem a busca por serviços de saúde no foco da atenção primária. Então, as características do sistema de saúde e a sua orientação para a atenção primária, elas são determinantes para que a população busque o serviço. Se existe uma grande orientação para a atenção primária à saúde, é provável que essas pessoas busquem mais a resolução dos seus problemas nos serviços de atenção primária e menos em outros serviços, né? A forma de pagamento dos profissionais, se esse pagamento é realizado por ato, ou seja, por ida ao médico, é provável que esse paciente seja estimulado a buscar mais os serviços de saúde para a resposta ao seu problema e menos a autonomia. Por outro lado, se esse profissional de saúde ele recebe por assalariado, se ele recebe por um salário no final do mês, a tendência é que ele estimule menos a busca pelos serviços de saúde. Os modos de organização dos serviços de saúde. Os serviços de saúde são serviços organizados para dar respostas positivas aos serviços, à população que é assistida. É provável também que a população busque mais os serviços de saúde. E a organização da agenda. Se nós temos uma tendência a organizar nossa agenda por grupos prioritários, a gente tende a, além de fornecer a consulta nesses grupos prioritários, estimular a ida para as filas, por exemplo, para que ele tenha acesso a outros programas de saúde que não aqueles destinados a grupos prioritários. Então a gente acaba estimulando a ida para os serviços de saúde para lidar com os seus problemas. Então, de uma maneira geral, são algumas dimensões do cuidado que envolvem a pessoa, o profissional e o próprio serviço de saúde. Se a gente não buscar dar respostas para a população nesses três componentes, a gente provavelmente não conseguirá lidar com esse desafio que é lidar com os pacientes que procuram assistência frequentemente. É importante a gente ficar atento que existe algum fatores precipitantes para que a população passe a utilizar mais os serviços de saúde, né? A gente falou de alguns fatores que predispõem a ida para os serviços de saúde. Aqui são os fatores que precipitam essa ida. Então, algumas situações estressoras na vida dessa população. Então, a gente pode dizer que o aparecimento de doenças físicas ou psiquiátricas fazem com que a população busque mais os serviços de saúde. O estresse social ou laboral pode ser um fator que estimule a ida. Presença de acidentes dentro do ambiente familiar
também pode ser um fator estressor que estimule a ida para o serviço de saúde. Mudanças no suporte social, a necessidade de um familiar que precise de um cuidado mais intensivo da própria família pode estimular também. Crises no ciclo de vida, é esperado que em alguns momentos do ciclo de vida das pessoas, os serviços de saúde sejam uma das fontes de cuidado. E um fator que muitas vezes é negligenciado pela gente, mas que tem grande influência na busca por serviços de saúde, é a cobertura constante da mídia para possíveis ameaças à saúde. Então, nós conhecemos várias mídias, principalmente as mídias televisivas, ou mesmo as mídias de redes sociais que estimulam a busca da população por serviços de saúde. O que a gente precisa ficar atento é que esses fatores precipitantes muitas vezes estão relacionados ao medo que a população tem de que tem alguma doença ou crença de que existe alguma doença naquele momento. Então, é um pedido, de fato, de ajuda para que lide com essa situação. O que a gente precisa ficar atento enquanto profissional de saúde é que, frequentemente, esse pedido de ajuda ele é um fenômeno temporário e não necessariamente um fenômeno persistente e aparentemente sem justificativa. O que nós precisamos tentar buscar é observar se esse aumento de busca por serviços de saúde ele é transitório e justificado por algum fator estressor que a gente acabou de ver, ou se é um aumento persistente e aparentemente injustificado para a busca dos serviços de saúde. Algumas pesquisas mostraram que muitos dos pacientes que procuram o serviço de saúde muito frequentemente, ao decorrer de um período de um ano, eles passam a deixar de ser pacientes hiperutilizadores e não necessariamente eles vão perpetuar como um paciente hiperutilizador. Alguns fatores podem perpetuar essa condição, entre eles o ganho secundário que o serviço de saúde pode ofertar, né? Então o paciente tem algum ganho em buscar um serviço de saúde ou porque quer algum ganho secundário com esse encontro. Um paciente que possui uma redução de atividades geradoras de felicidade, então atividades de lazer, atividades físicas, seja porque o paciente ficou mais imobilizado ou seja porque está passando um momento de vida, um momento de ciclo de vida que torna difícil a busca por esse momento de felicidade. Daí eles podem perpetuar a busca pelos serviços de saúde. O paciente em isolamento social, aquele paciente não tem muitos recursos na sua rede social e acaba utilizando da unidade de saúde como uma fonte de contato e de rede, né? E aí a unidade de saúde passa a tornar-se parte da vida dessa população. E alguns mecanismos de enfrentamento que tornam o sujeito pouco adaptativo para situações estressoras. Então, a capacidade de resiliência da população, ele pode sofrer, do sujeito que busca cuidado, ele pode sofrer determinadas influências e, em algum momento de vida, estar menos adaptativo a esses novos fatores estressores. Bom, além das pessoas individualmente que buscam os serviços de saúde e passam a frequentar constantemente os serviços de saúde, existem também aquelas famílias que são hiperfrequentadoras. E a caracterização dessas famílias são aquelas que a maioria dos membros, ou vários membros da família, ou quando muitas vezes todos, buscam com frequência os serviços de atendimentos nos serviços primários. Então, qual é esse componente? Algumas perguntas precisarão ser feitas. Será que é um comportamento aprendido? Será que existe alguma disfunção familiar nesse contexto? Será que é um elemento com transtorno de somatização que projete seus medos e ansiedades em outros e arraste para consulta, uma síndrome de Munchausen reversa, por exemplo? Seriam condições que podem desencadear famílias hiperfrequentadoras do serviço de saúde. É importante que a gente identifique essas condições para que a gente possa intervir de uma maneira mais adequada. Bom, considerando essa dimensão desses três componentes, a gente também pode pensar em implicações para o cuidado das pessoas que geram situações que podem ser danosas, vamos dizer assim, para o sistema. Então, para o profissional de saúde, muitas vezes esses pacientes hiperutilizadores são fontes de estresse e frustração. Para a pessoa, gera investigações extensivas e improdutivas, geradoras de iatrogenias, e podem ficar confusos e sem apoio na busca do seu cuidado.
para o sistema de saúde, gera maiores custos por exames e encaminhamentos desnecessários para outros níveis de cuidado em saúde. Dessa maneira, é muito importante que a gente faça uma intervenção direcionada para esses pacientes que buscam serviços de saúde frequentemente. Considerando essa busca frequente, gera-se um ciclo vicioso e que a gente vai tentar demonstrar aqui nessa imagem que vocês estão vendo. De uma maneira geral, a repetição das consultas, ela gera uma redução do tempo disponível para as consultas, elas acabam gerando estresse e preconceitos por parte do médico, uma melhor qualidade dos cuidados, uma compreensão deficiente da saúde da situação de saúde da pessoa, e aí gera aversão, angústia e burnout no médico. Com isso, respostas inadequadas às necessidades, um prolongamento da situação e mais repetições de consultas. Observa que se a gente não intervir em algum componente desse ciclo, a gente vai continuar repetindo e fortalecendo essa relação do usuário com a necessidade de mais e mais repetições de consultas. É nesse componente que a gente precisa ficar atento, né? Nessa questão das implicações para a pessoa, o serviço de saúde e para o próprio médico, que a gente deve ficar atento e pensar em estratégias de intervenção. Bom, considerando essas estratégias, aqui eu tenho algumas proposições que eu gostaria de dividir com vocês. Então, duas delas eu não irei abordar nessa consulta. Basicamente, o método clínico centrado nessa apresentação. Basicamente, o método clínico centrado na pessoa é o nosso principal componente e principal ferramenta do cuidado. Seria extenuante a gente apresentar esse método clínico, e a gente acabou de ter, dentro das atividades do Telesaúde, Telesaúde Espírito Santo, uma apresentação sobre as estratégias de cuidado centrado na pessoa. Daí, eu convido todos vocês a entrarem nesse link, né, para que vocês consigam ter mais informações sobre o método clínico centrado na pessoa e busquem a aplicabilidade desse método nos nossos cuidados em saúde primários. Vale lembrar que essa é a nossa principal ferramenta de atuação na abordagem dos pacientes que consultam frequentemente os serviços de saúde. Um outro componente importante para a gente discutir hoje é a prevenção quaternária. Mas que não cabe hoje na nossa apresentação, é a prevenção quaternária, que nós também temos uma apresentação no Telesaúde Espírito Santo que pode direcionar a busca de informações sobre esse tema específico, que é a gente proteger os nossos usuários do serviço de intervenções médicas inadequadas ou potencialmente inadequadas e oferecer-lhes intervenções eticamente aceitáveis. É importante a gente abordar esses dois temas em um outro momento, e eu convido vocês a assistirem às nossas apresentações no Telesaúde Espírito Santo. Então, o que eu me proponho a trabalhar hoje? Eu me proponho a trabalhar o que está aqui hoje em vermelho, que são 4 situações que podem gerar intervenções para a gente abordar esses pacientes que consultam frequentemente. Então, eu trabalho em equipe, autoconhecimento do profissional de saúde, há uma sugestão de intervenção para esses pacientes, algumas dicas de como lidar com as pessoas que consultam frequentemente. Bom, com relação ao trabalho em equipe, muitas vezes a gente pode ter um outro ponto de vista quando a gente lida com essa população, e que pode modificar a capacidade de desenvolver estratégias e competências para realizar intervenções mais eficazes e, eventualmente, diminuir a frequência de consultas. Essa situação ela pode ser exemplificada como quando a gente tem um paciente que a gente não sabe mais o que fazer com ele e a gente pede ajuda para uma equipe multiprofissional, que seja a própria enfermeira da equipe ou a ajuda do núcleo de apoio à saúde da família, que poderia ser uma ferramenta de cuidado compartilhado. Muitas vezes a gente observa que um outro sujeito tem uma capacidade de olhar por um novo ponto de vista e a partir daí ter alguma intervenção para esse tipo de cuidado. Então é importante, quando a gente está numa situação deste ciclo que a gente comentou, que gera implicações negativas para os 3 componentes, das 3 dimensões que eu apresentei, a gente tem a possibilidade de compartilhar com outro profissional e exercer o trabalho em equipe, objetivando a melhor qualidade do cuidado das pessoas. Algo bem importante para a gente pensar numa intervenção nesse paciente é o autoconhecimento do profissional de saúde.
saúde. E esse é um ponto que muitas vezes a gente não trabalha na nossa prática. Olhar para si, para conhecer suas competências, os seus estilos, os seus hábitos e suas práticas profissionais. A partir daí, ter a consciência de suas fragilidades, limitações e suficiências. E buscar ferramentas para desenvolver as competências necessárias para a gente lidar com essa população. Daí algumas perguntas elas são bem importantes para a gente fazer quando a gente está nessa situação de querer se autoconhecer e lidar melhor com esses problemas. Então, algumas delas para a gente começar esse debate. Como é que vejo e penso esta pessoa? Vejo como alguém em sofrimento genuíno? É um fardo para o meu cuidado? Tenho preconceito sobre ela? O que essa pessoa vê em mim como profissional de saúde? O que espera de mim? Que emoções e sentimentos suscitam em mim e vice-versa? Em que circunstância me procura hoje e me tem procurado ao longo do tempo? É importante que a gente responda essas perguntas, porque muitas dessas perguntas podem conter as respostas para lidar com essa população, para lidar com essa população que busca os serviços com frequência. É muito difícil a gente se colocar numa situação de identificar nossas fragilidades e limitações e partir para um processo proativo de mudanças. E aí a equipe de saúde também pode ser uma ferramenta para isso. Então, trabalhar dentro das reuniões de equipe, essas fragilidades que os profissionais de saúde podem ter no cuidado das pessoas, também pode ser uma estratégia interessante. A busca do autoconhecimento, ele deve ter determinados focos. Os principais são buscar competências necessárias para lidar com esse tipo de paciente complexo. Então, a principal delas é competências comunicacionais. Como eu falei anteriormente, o método clínico centrado na pessoa é uma ferramenta de comunicação, de entrevista clínica, que é de extrema importância para a gente abordar esses pacientes que consultam frequentemente. Convido vocês a pensarem o quanto que a consulta de vocês está sendo centrada na pessoa e desenvolver e aprender técnicas relacionadas ao método clínico centrado na pessoa para que vocês consigam utilizar nessas consultas. Competências relacionais. O quanto que a relação médico-paciente pode estar influenciando. Então, se eu enxergo essa pessoa como um fardo, eu preciso buscar alternativas para enxergar essa pessoa de uma maneira diferente daquela que a gente está vendo. Isso pode gerar, quando eu enxergo uma pessoa como fardo, bastante componente de transferência e contra-transferências no relacionamento, o que pode gerar piores resultados no cuidado em saúde dessa pessoa. Competências relacionadas à abordagem e compreensão da família e da comunidade. O quanto que eu estou utilizando esses recursos no cuidado em saúde, o quanto eu sei utilizar ferramentas, né, para a abordagem dessas pessoas que procuram frequentemente. Então, é importante a gente se empoderar das técnicas relacionadas à abordagem familiar e abordagem comunitária. Componentes técnicos, competências técnico-clínicas. É um outro fator importante que muitas vezes a gente negligencia, né? A gente aprende a executar as tarefas e muitas vezes não se questiona ou não busca novas habilidades. E aqui um ponto importante é estar sempre atento às práticas que são mais seguras para os nossos pacientes. Muitas vezes um rastreamento feito de uma maneira desnecessária gerará mais consultas e vindas para o serviço de saúde. A grande dúvida que a gente tem é se a gente está por dentro das melhores evidências científicas e principalmente, não só as melhores, mas aquelas que são de fato direcionadas para os cuidados na atenção primária à saúde e com orientação para esse nível de cuidado em saúde. Esses componentes que a gente acabou de abordar, eles são componentes prioritários para que a gente consiga lidar e vão partir de um autoconhecimento do profissional das suas fragilidades para lidar com essa população. Sugerindo uma estratégia de intervenção, e cabe aqui dizer que não é a única e ela não se esgota somente com ela. Lidar com o paciente que consulta frequentemente é um desafio para todos nós, é um desafio para a gestão da clínica. Nesse sentido, essa não é a única intervenção possível, mas é uma intervenção que a gente pode tentar sistematicamente executar no nosso serviço. Então, a primeira ideia é identificar esses pacientes que consultam frequentemente. No início da apresentação, eu abordei com vocês algumas definições desses pacientes. Cabe à equipe de saúde pensar em qual será essa
essa definição que a gente irá buscar para intervir na saúde. E aqui um cuidado importante, né? Que muitas vezes a definição de um rótulo ou de um estigma pela equipe, ele precisa ser melhor trabalhado e melhor pensado, evitando a visão pejorativa, o que nos distancie do melhor cuidado para a população. A partir da identificação desses pacientes, a gente pode pensar em que paciente que é hiperfrequentador a gente vai intervir. Então é importante a gente diferenciar aqueles fatores que eu coloquei anteriormente. É um aumento de busca por serviço de saúde transitório e justificável, então esse talvez não seja um paciente que a gente deva atuar diretamente. Porém, se for um frequentador persistente e injustificável do serviço de saúde, esse sim é um usuário que nós devemos intervir de uma maneira mais sistemática. Outra estratégia é tentar compreender as razões da procura elevada de consultas e do seu padrão. Com isso, a gente vai observar as motivações que buscam os serviços de saúde. O registro clínico aqui é muito importante, porque a revisão das notas de evolução das consultas através do registro podem ser uma maneira interessante de buscar essas motivações para a vinda dos serviços de saúde e, consequentemente, pensar em estratégias de intervenção. Um ponto importantíssimo, o ponto 4, é observar se existe um padrão de consultas induzidas pelo profissional de saúde. E esse é um ponto que muitas vezes a gente negligencia. Será que o próprio profissional de saúde não é um indutor de buscas por serviços de saúde? Essa é uma questão que muitas vezes a gente precisa trabalhar e repensar na nossa prática. O autoconhecimento que a gente apresentou anteriormente é uma ferramenta importante para isso. Cabe aqui lembrar de algumas características que podem induzir a buscas pelo profissional de saúde pelo próprio profissional. Então, uma característica mais paternalista, ou seja, menos geradora de autonomia para o próprio sujeito, também pode induzir essa procura excessiva. Exames e padrões de investigações extenuantes, buscando incessantemente diagnósticos nosológicos, que muitas vezes são determinados por problemas psicossociais, também é um gerador de consultas. É importante a gente, no componente número 5, observar o contexto social, familiar e de história de vida e de saúde dessa pessoa que sofrerá a intervenção. A partir disso, elaborar uma abordagem singular e personalizada para cada situação. E aqui, o plano terapêutico singular é importantíssimo. O que eu irei intervir nesse sujeito, nessa pessoa que busca cuidado de saúde? Aplicar o método clínico e, sempre que possível, uma intervenção abrangente. Aqui, uma intervenção abrangente é tentar, ao máximo possível, buscar as respostas para as motivações que o paciente busca quando chega ao serviço de saúde. Então, muitas vezes, irá nos obrigar a ter uma consulta mais longa, uma consulta mais com um horário protegido para esses pacientes, para que a gente consiga traçar um plano continuado e que, ao longo do tempo, a gente consiga prolongar o tempo que essa pessoa busca o serviço de saúde, porque a gente deu muitas das respostas necessárias para ela. É importantíssimo utilizar recursos disponíveis, e aqui mais uma vez a equipe multiprofissional, o recurso da família, os recursos da comunidade, as redes sociais, e imprescindível evitar medicalizar problemas sociais. Essa é uma questão importantíssima para a gente trabalhar, já que se a gente medicaliza problemas sociais, no mínimo a gente está gerando múltiplas idas para que a gente renove as receitas de problemas que, na verdade, podem ser oriundos de outras fontes que não os biológicos, né? Então é importante que a gente use com cautela e racionalidade os psicofármacos na abordagem de problemas psicossociais. E por último, pensando que essa estratégia de fato não será falível, reavaliar a intervenção, pensar em novas estratégias e observar possíveis recaídas no padrão de frequência de consultas. Então é importante que talvez a gente tenha êxitos nessas intervenções, mas que ao longo do tempo é provável que tenha recaídas que façam com que essa pessoa assistida busque novamente os cuidados de saúde. Então a gente tem que voltar lá no nosso componente 1 e 2 e revisar toda a nossa estratégia de cuidado para um novo plano terapêutico para essa pessoa. Bom,
Me focaria em algumas dicas para a gente cuidar dessa pessoa. Algumas eu já falei durante a apresentação, então eu passaria um pouco mais rápido e no slide seguinte eu focaria em algumas outras que eu ainda não falei nessa apresentação. Então, buscar sempre enfoque na pessoa, na doença e no seu contexto. Lembrar que a visita domiciliar e abordagem familiar podem ser recursos dessa intervenção. Os motivos de consulta e problemas de saúde, observar que existem interrelações entre os problemas de saúde, é importante. Quais são os triggers, né, os pontos que podem determinar uma maior busca por cuidado de saúde e que explicam o aumento da procura. Componentes relacionados ao profissional de saúde, a gente já falou algum deles. A gente também já falou essa relação médico-paciente, que é evitar, e aí a gente buscar evitar induzir as pessoas para uma dependência de uma relação com o médico ou qualquer outro profissional de saúde da atenção primária à saúde. Assim, a gente predispõe à formação de uma autonomia no cuidado dessa pessoa. Componentes relacionados à equipe de saúde, então observar os diversos saberes, a gente já comentou sobre isso, e aqui relacionados à comunicação. Eu enfatizei um ponto que muitas vezes ele é negligenciado dentro das nossas consultas, que é compartilhar as nossas impressões e percepções do profissional de saúde para o sujeito que busca o serviço de saúde. Muitas vezes isso não é orientado para a gente e pode ter resultados muito interessantes, e é compartilhar com o nosso sujeito que busca cuidar de saúde que aquela consulta ela pode ser uma consulta que esteja causando alguma implicação, ou para o serviço de saúde, ou para a própria pessoa, ou para o profissional de saúde. E esse feedback ele pode ser pode ser uma intervenção muito interessante quando usado com algum critério ou com alguma racionalidade. É importante observar o time ideal para executar esse tipo de cuidado. Aqui a geração de vínculo pode ser uma importante ferramenta também para executar esse feedback. Bom, o tempo e estrutura da consulta, né? A gente precisa ficar atento se a gente está utilizando uma boa estruturação e uma condução da consulta. Daí, muitas vezes, a gente precisará sim de mais tempo para lidar com essas pessoas. Observa que ela representa muitos dos nossos pacientes, mas não a totalidade deles. Então, ter algum horário protegido na agenda, que você consiga trabalhar um pouco mais lento e ter uma abordagem mais resolutiva e qualificada dessa assistência pode ser importante. Aqui uma estratégia razoável é a gente agendar retornos periódicos e programados para esse paciente assistido e ao longo do tempo e afastando, e ao longo de você conseguir dar a resposta para os problemas da pessoa, e afastando essa periodicidade até que realize uma autonomia dessa pessoa e a gente consiga fazer com que essa pessoa busque por sua própria conta o serviço de saúde de uma maneira mais racional. Bom, uma outra estratégia, que é a estratégia da narrativa, que muitas vezes não é estimulada para que o profissional da saúde aplique na sua clínica, é revisar junto à população, a pessoa que busca o serviço de saúde, qual foi a trajetória e o recurso das consultas no seu contexto, né? Evitando com isso trazer juízos de valor, mas mostrar para as pessoas o que gerou aqueles encontros e talvez procedimentos inadequados ou intervenções inadequadas. E aí buscar uma história, um enredo para aquele encontro. Muitas vezes essa estratégia ela pode ser muito interessante para reinterpretar o sentido que aquela pessoa busca o cuidado de saúde. Bom, eu apresentei algumas técnicas, algumas ferramentas que seriam aplicáveis para o cuidado dessa população que é uma população importante, que busca serviço de atenção primária e que consulta frequentemente. Daí, eu gostaria de propor uma conclusão que, no meu ponto de vista, é muito importante quando a gente lida isso. Então, ter consciência da existência e da heterogeneidade desses tipos de pessoas e comportamento, das suas características e dos fenômenos associados, permite ao médico e à equipe verem essas pessoas sob uma perspectiva e modificar alguns aspectos de sua prática.
Uma atitude crítica, autorreflexiva, sistemática, de aprendizagem contínua pode melhorar a abordagem dessas pessoas e a resposta às suas necessidades e expectativas, permitindo ao médico dedicar mais tempo e recursos para outras pessoas, problemas e necessidades de saúde. Então, é importantíssimo que a gente faça intervenções direcionadas para essa população para que a gente tenha maior possibilidade de cuidar melhor dessa pessoa e também garantir maior acesso para aquelas pessoas que estão deixando de buscar o serviço de saúde por ter um acesso mais dificuldade, muitas vezes gerados por essa população que busca os serviços com uma frequência maior do que outras e muitas vezes com aquelas características que eu trouxe para vocês. Bom, eu encerro aqui a minha apresentação e agradeço. Estamos abertos.